Quando você respira o frescor do ar, como ele o afeta? Neurologicamente, ele circula quase instantaneamente. Mas existe outro sistema, além do seu sistema neurológico? A agradabilidade do sistema neurológico, uma vez que ela se aprofunda, sentar-se aqui alegremente torna-se uma coisa normal? Por quê? A maioria dos seres humanos ainda tem dificuldade de conhecer um pouco de paz ou de alegria em suas vidas. Por que a maioria dos seres humanos não consegue estabelecer isso como uma qualidade própria? Eu sei que muitas filosofias foram ditas, mas vamos ver tecnicamente por que algo tão simples não está acontecendo? Então, todas as experiências da vida, como elas estão chegando a nós? Quando você respira o frescor do ar, como ele o afeta? Neurologicamente, ele circula quase instantaneamente. Se você comer ou provar algo agradável, ouvir algo agradável, ou ouvir algo agradável, essencialmente, primeiro isso toca sua percepção sensorial. A partir daí, quase instantaneamente, o sistema neurológico leva até o seu cérebro e cria uma experiência agradável ou uma experiência desagradável. Essa agradabilidade da experiência ou desagradabilidade da experiência não está inteiramente relacionada aos estímulos externos? Em parte, sim. Isso também depende de como você está naquele momento. Você está com um ânimo frustrado, perturbado, alguém toca uma bela música. Sim ou não? Alguém tocando uma música muito boa, isso lhe deixa ainda mais furioso? Então, nós devemos compreender que há dois aspectos nisso. Um deles é a natureza dos estímulos. O outro é como estamos agora, que quer dizer quais são as nossas impressões, qual é o nosso samskara, qual é a nossa substância kármica. Portanto, quando tudo coopera e o prazer acontece, você viu o nascer do sol, em vez de ficar irritado, ai meu Deus, mais um dia, você sentiu, que bom. Estou me sentindo muito bem. Agora isso é bom. Porque o estímulo neurológico, o estímulo, quando toca o órgão dos sentidos, de lá neurologicamente ele viaja quase que instantaneamente e faz coisas. Mas existe outro sistema, além do seu sistema neurológico, que é o Prana Maya Kosha, que é tão elaborado, se não mais elaborado que o sistema neurológico, mas ele se move, eu diria, 100 vezes ou mais, devagar que o sistema neurológico. Se você se apega à agradabilidade da experiência, à agradabilidade neurológica que está acontecendo porque você está vendo o nascer do sol e está se sentindo bem, geralmente ou outra coisa, ou algo. A maioria das pessoas não retém a agradabilidade da experiência que está acontecendo. Elas vão saltitar por todos os lugares. Então, se você retém
uma certa agradabilidade de agradabilidade neurológica. Estou tentando separar essas duas coisas por falta de terminologia na língua inglesa. O que digamos que você viu o nascer do sol e se sentiu maravilhoso por um momento. Aquele momento é agradabilidade neurológica ou agradabilidade sensorial. Para que isso se torne parte de sua energia de vida, você precisa retê-la. Você precisa se manter naquela experiência. Você deve ser capaz de ficar lá. Porque é pelo menos 100 vezes mais lenta por falta de medida exata, eu estou dizendo pelo menos. Então, se você for capaz de se manter em qualquer experiência, normalmente, se você conseguir se manter por 24 minutos, qualquer experiência de doçura da experiência, mesmo que seja paladar, olfato, visão, audição, se você fizer isso consigo mesmo, a agradabilidade do sistema neurológico, uma vez que se aprofunda no sistema prânico, então sentar-se aqui bem-aventurado torna-se uma coisa normal. As experiências sensoriais, se você permanecer com elas, isso se tornará sua qualidade, não é algo que você tenha que fazer, a bem-aventurança. Quando é o seu aniversário, Jim? 1º de agosto. 1º de agosto? Está perto? Você não nasceu em um dia, embora tenha um aniversário fixo. Levaram de 9 a 9 meses e meio para você nascer, não foi? Da mesma maneira, quando você não morre em um dia. Você morre lentamente. Se alguém é declarado clinicamente morto, ele ainda não morreu totalmente. Acho que já falamos sobre isso. Os 5 pranas, eles começam a se retirar lentamente em etapas. A energia da vida física, que geralmente é chamada de prana ou prana, tem 5 manifestações básicas. Existem 10, mas isso vai complicar. As 5 manifestações básicas, elas são chamadas de samana, prana, udhana, apana e vyana. Digamos que se um médico estiver observando e declarar essa pessoa em um determinado momento que agora ela está morta. Nos próximos 21 a 24 minutos, o samana começará a sair. Isso significa que o samana é responsável por manter a temperatura do corpo. A primeira coisa que começa a acontecer é o corpo começa a ficar frio. A maneira tradicional de examinar se alguém está morto ou vivo é tocar seu nariz. Se o nariz ficou frio, é assim que eles concluíam que ele está morto. Eles não examinavam os olhos e outras coisas, eles apenas examinavam o nariz. Se o nariz ficou frio, é assim que eles concluíam que ele está morto. Então o samana sai do corpo naquele momento. Por volta de 48 a 64 minutos, sai o prana. Depois disso, entre 6 e 12 horas, o udhana sai. Até a saída do udhana, existem processos tântricos com os quais você pode reanimar o corpo. Mas uma vez que o udhana saiu, existe uma mínima chance, mas isso é uma chance impraticável. Tirando isso, é impossível reanimar o corpo, uma vez que o udhana tenha saído. Depois é o apana, por volta de 8 a 18 horas, ele sai. O vyana, que é a natureza conservadora do prana, começará a sair bem depois disso. Ele pode continuar saindo até 11 a 14 dias, se for uma morte normal. Aconteceu um dia, Shankaran Pillai estava vasculhando o armário e depois de algum tempo, a esposa veio e perguntou: "O que você está fazendo?" Ele disse: "Não, nada, eu não estou fazendo nada, nada." A esposa disse: "Por que você está dizendo nada, nada? Estou de olho em você. Faz meia hora. Você está lendo nossa certidão de casamento? Qual é o problema?" Shankaran Pillai disse: "Eu estava procurando a data de vencimento." Então, embora possa haver uma data de vencimento para a própria morte,
Não se morre em um dia. É um processo lento. De fato, isso está acontecendo agora mesmo, lentamente. Ao fazer yoga, você pode estar levantando barreiras no caminho da morte, mas não bloqueando. Sim? Você está fazendo yoga diariamente, colocando algumas barreiras e diminuindo a velocidade, mas sem bloquear. Então, hoje você sabe que de suas velhas roupas, nós podemos tirar seu DNA. Depois que você morrer, depois de 100 anos, nós podemos te clonar. Sim? Sim ou não? Você sabia? Portanto, quem você é, pelo menos a fisicalidade de quem você é, pode ser tirada de suas roupas e nós podemos refazer você, pelo menos alguém que se pareça com você. Podemos criar o corpo. Portanto, você ainda está lá, espalhado por todo lado. Quando os yogis morrem, eles mesmos queimam a cabana em que estão vivendo. Existe uma maneira de fazer isso? Não vou lhe dizer como, porque não quero que você incendeie os alojamentos daqui. Então eles sempre põem fogo na cabana em que estão vivendo, porque não querem que nenhuma molécula de DNA fique por aí e viva, porque, de alguma forma, seu corpo físico ainda fica por aí. Se eles podem recriar seu corpo a partir disso, obviamente ele fica vagando por aí, não é mesmo? Portanto, tudo o que eu tenha tocado, você vai querer queimar, tudo tem que ser limpado. É por causa disso, essa é a principal razão que leva as pessoas a quererem manter seus bens físicos ao mínimo no caminho espiritual. Se você entrar no quarto de um sannyasi, você verá que haverá 3 pares de roupas bem dobradas e guardadas, apenas uma coisa para beber água, um prato para comer e apenas um único lençol para dormir, e pronto. Nenhum item extra, porque ele não quer tocar em muitas coisas no mundo, ele quer manter o mínimo possível, porque ele sabe que se ele espalhar seu corpo por todo lugar, reuni-lo e ir embora será muito difícil. É por isso que ele não forma nenhuma relação física de qualquer tipo, porque ele entende que se ele deixar seu corpo por toda parte, quando chegar o momento de recolher será extremamente difícil. As pessoas que são parte do seu corpo não estão dispostas a ir com você quando você quiser ir. Elas não irão. Todas elas vão dizer eu te amo, mas elas não irão. Então, quando alguém morre, dependendo de quem ele é, estas coisas devem ser tratadas de acordo. No mundo de hoje, quando as pessoas já reuniram roupas suficientes para 3 vidas, calçados suficientes para 10 vidas, queimar tudo isso seria puro desperdício. E de qualquer forma, seu modo de existência e a maneira como morrem é tal que, invariavelmente, elas terão que encontrar raízes nesta terra mais uma vez. Não adianta queimar tudo isso. Pelo menos aquelas peças que estão muito próximas, intimamente envolvidas com o corpo, como suas roupas íntimas e outras peças, devem ser queimadas. Devem ser queimadas. Pois, caso contrário, aquele ser não irá partir facilmente. Ele não saberá, ele não tem o discernimento para entender se deve estar aqui ou lá. Ele não consegue tomar nenhuma decisão. Não há capacidade para tomada de decisão porque não há discernimento. Uma vez que o corpo se foi, a mente discricionária se foi. Portanto, não há decisão apenas por tendência. Existem muitas coisas aqui que pertencem ao corpo, que ficam por aí, particularmente nos primeiros dias. Portanto, em sua casa,
Se houver muitas roupas usadas, que é o problema com o mundo ocidental novamente, por causa do tipo de roupa e da estrutura da sociedade, as coisas são de uma maneira que você pode estar usando um casaco por 6 meses e ele talvez não seja lavado, sim? Você usa ele e pendura, porque é um país frio, e você talvez não transpire tanto, você usa e pendura lá. Isso não é possível na Índia. Se você usa algo, ele tem que ser lavado agora. A natureza das roupas, a atmosfera e as estruturas sociais são de tal forma, mas isso está mudando novamente lá também, porque a maioria das pessoas está usando roupas feitas na China e não mais as que são feitas na Índia. Então, o tipo de roupa que eles estão usando, naturalmente eles a usam e a penduram, eles não a usam e lavam. Todas essas coisas foram cuidadas, todos os aspectos foram tratados, mas estamos os perdendo em grande escala. Porque essas roupas são usadas repetidamente e penduradas. Na verdade, você pode experimentar. Bem, hoje os cães estão aí. Se você trouxer um cachorro da polícia, se você colocar 1000 jaquetas aqui e pedir para que ele aponte qual é a jaqueta do Jim, ele simplesmente irá apontar? Sim? Não Deus, apenas um cão. Então, obviamente, quem você é está pendurado no casaco, na jaqueta, de muitas maneiras, não é mesmo? Até mesmo um cão pode ver isso. Então, uma vez que acontece dessa forma, quando uma pessoa parte e seu corpo fica ainda por aí em diversas formas, ela se torna uma habitação para vários tipos de forças. Não apenas pelas energias dessa pessoa que ficam por aí, mas por vários outros tipos de forças. Sua jaqueta é um corpo desocupado, de certa forma, o que não é uma boa maneira de deixá-la. Portanto, ou eles a lavam imediatamente. Na Índia, se forem roupas caras, eles irão lavar todas as roupas. Nos primeiros 10 dias ou 11 dias, eles lavarão todas as roupas e distribuirão em muitos lugares, nunca para um único lugar. Você não pega todas as suas roupas e as entrega para uma família. Você se certifica de que o casaco vai para aqui, as calças vão para lá, isso vai para ali, isso vai para lá, de modo que fiquem muito bem espalhadas para ter algum significado. A presença significativa não existirá mais. Caso contrário, todas as coisas que estão intimamente relacionadas ao corpo, basta queimar. Uma dessas coisas deve ser feita, ou você deve doá-las por todos os 50 estados, para que o velho não fique confuso sobre para onde ir, ou você deve simplesmente queimá-las. A minha avó, a mãe do meu pai, morreu aos 22 anos de idade. Ela teve tuberculose. Havia a crença de que se você morasse no topo de uma colina, você poderia ficar saudável. Em cerca de 8 meses, ela faleceu. A penicilina poderia ter salvo mais de 200 milhões de vidas em cerca de 50 anos. Tirania significa que você não se preocupa com qualquer outra vida que não seja sua. O que o solo lhe tem dado não é só comida. É de solo que é feito o nosso corpo. É de solo que é feita a nossa roupa. Tudo aqui é solo, não é? Tudo e qualquer coisa. Bem, este solo sujo também tem sido seu medicamento. O primeiro antibiótico, que chamamos de penicilina, provém de fungos do solo. Estima-se que o advento da penicilina poderia ter salvo mais de 200 milhões de vidas em cerca de 50 anos. Vem do solo. Streptomicina, sem o qual milhões teriam morrido de tuberculose. A minha avó, a mãe do meu pai, morreu aos 22 anos de idade.
Quando meu pai tinha cerca de 4 anos de idade, ou pouco mais de 4 anos, ela pegou tuberculose, uma família próspera, mas não existia tratamento. Assim, fizeram uma pequena casa para ela no topo de uma pequena colina, porque havia a crença de que se você vivesse no topo de uma colina e respirasse ar puro, você poderia ficar saudável. Então, levaram ela para lá, e ela ficou cada vez pior. Em cerca de 8 meses, ela faleceu. Este era o processo normal nas gerações anteriores. Esta penicilina e streptomicina, juntas, poderiam ter salvo algo como 400 a 500 milhões de vidas numa geração. Tudo isto provém do solo. E há numerosas outras coisas. Por que abordar isto de forma separada? Tudo o que você conhece como vida, tudo o que você conhece como material que está utilizando é solo, sim ou não? Chegou o momento em que, se não abordarmos isso, poderá ser um problema para nós. Já não existe ou poderá neste momento, isto irá se descontrolar. Se não fizermos um esforço sério para dar a volta por cima dessa situação, isso vai nos prejudicar. A palavra yoga significa isso. A espiritualidade significa isso. Que a sua experiência de vida não se reduza aos limites do seu corpo. Se fosse assim para todo ser humano, como poderia você não perceber os terríveis gritos da Terra? A Terra está gritando. Sentei durante horas e dias nas florestas, não apenas estando cheio de vida, mas estando alto, intoxicado, embriagado com a vida. Porque a vida está zumbindo com grande exuberância. A maior parte da vida você não irá ver. Mas da mesma forma, se andarmos em várias outras partes do mundo, a Terra está gritando de dor. Não é algo inventado na sua mente, a vida está gritando. Um açougueiro que corta animais grandes, ele não ouve o grito do animal. Olá? Há muitas pessoas que matam outros seres humanos. Eles não ouvem os gritos e as dores dessas pessoas. Aqueles que estupram e assassinam, você acha que ouviram os gritos? E assim vai. Talvez o ouvido escute, mas não alcança lugar algum. Então, um açougueiro que abate animais, ele não ouve o grito dos animais. Aquele que corta árvores e todo o resto, outras coisas vivas, ele não ouve. Da mesma forma, aquele que está ocupado destruindo a vida invisível, ele não ouve. Mas isso não significa que não esteja lá. Portanto, nos encontramos num momento crucial. Se você fizer as coisas certas nos próximos 10 a 15 anos, você terá a satisfação de ver algo significativo acontecer. Não acontecerá como fogos de artifício, vai acontecer silenciosamente. Acontecerá de forma muito silenciosa. É preciso compreender isso. Mesmo durante acontecimentos importantes, digamos que a luta pela liberdade da Índia esteja acontecendo, o pior tipo de exploração aconteceu ao país e ao povo. As pessoas eram tratadas como cães. Por todo lado em cartazes pela Índia, indianos e cães não são permitidos. A maioria dos lugares, restaurantes, clubes, todos os lugares importantes. E se você fosse a qualquer escritório, poderia ser qualquer um. Você podia ser rico, podia ser escolarizado. Mas se você quisesse se sentar em uma cadeira, precisava de uma autorização do governo para se sentar na cadeira, caso contrário tinha que se sentar no chão. Era necessário ter uma licença impressa. Caso contrário, não se podia sentar numa cadeira.
Apesar de serem tratados tão mal, apenas 20% das pessoas, aproximadamente, lutaram pela liberdade. Outras 80%, seja como for, alguém está lutando. Você vai estar nesses 80%? Pergunto eu. Quando as coisas têm de ser feitas, é preciso se levantar e fazê-las. Em canarês há um ditado que diz: isso significa que se alguém está morto, há um cadáver que precisa ser transportado. Na Índia, você precisa sempre de 4 pessoas para carregar um cadáver. Isso é por respeito, no mínimo 4 pessoas devem transportar. Quando 4 pessoas estão carregando, tem sempre um cara que não quer levantar o peso, que simplesmente vai assim. Você é desse tipo? Por favor, não seja essa pessoa, porque você morrerá incompleto na sua vida. Não importa, peso extra é duro, mas é gratificante que você não seja o tipo que foge daquela coisa. Não seja isso. Como uma geração de pessoas, não devemos ser isso. Só assim poderemos ter o tipo de mundo em que queremos viver. Caso contrário, viveremos num mundo que é criado por tiranos de vários tipos. Não pensem que só Adolf Hitler, Mussolini e outra pessoa e outra pessoa. Os tiranos estão por todo lado. Pode vir na forma da indústria, pode vir na forma do líder político, pode vir na forma de você mesmo, quem sabe? Tirania significa que você não se preocupa com nenhuma outra vida além da sua. Isso é tirania, não é? Olá? A tirania não significa que você seja um ditador num país. Não creio que a maioria de vocês tenha a capacidade de ser um ditador, não é fácil. Tirania significa simplesmente que você não se preocupa com nenhuma outra vida a não ser a sua. Isso é tirania. Eu quero que você não faça somente algo por estes 100 dias e faça este movimento acontecer. Não é isso que estou pedindo. Eu lhe peço que se torne uma vida sensível, porque sem sensibilidade não há vida. É só isso. Ser humano significa muitas possibilidades. O mais alto nível de sensibilidade. Se não demonstrarmos isso, então a nossa humanidade é posta em questão. Isto não se trata do movimento Salve o Solo. Se a sua humanidade é colocada em questão, a sua espiritualidade será definitivamente um grande ponto de interrogação. Porque se você não tem sentimentos por nada, como é que isso vai funcionar? Só sinto por este. O que isso significa? Que os meus limites já estão definidos, não é? Os meus limites já estão definidos como um bloco de concreto, nada para além disso. Não se torne assim. Esta é uma grande oportunidade para você se tornar um pouco mais consciente do que está neste momento. Obrigado por estar conosco nesta jornada. Se você ainda não faz parte da nossa família no YouTube, convido você a se inscrever agora mesmo. Estamos preparando conteúdos incríveis para você. E, claro, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e espalhar essa energia positiva. Atuam neste planeta? Todas as vezes que essas erupções solares acontecem, ocorrem batalhas e eventos desastrosos. Ao menos alguns segmentos da sociedade poderiam se elevar. A atividade das erupções solares aumentou significativamente no Sol e está aumentando ainda mais. Talvez tenha começado há 17, 18 meses. Quando as erupções solares aumentam, tem um impacto significativo no campo magnético do planeta e na quantidade de radiação que acontece. Existem várias coisas. Eu não quero entrar na ciência disso, mas há um impacto grave em todos os planetas. A nossa preocupação é a Terra. Algumas pessoas vieram de Marte. Elas têm seus próprios problemas, mas no planeta Terra haverá um impacto significativo, todas as vidas serão impactadas. Bem, de novo, porque hoje em dia chegamos a esse ponto no mundo em que, a menos que você acredite
Marque minhas palavras. Somente se você acreditar, você entende. A menos que você acredite que você entende, você não consegue aceitar nada. Esse é um estado muito limitado, mas, infelizmente, as pessoas chegaram a esse ponto. Quando eu digo, você acredita que você entende, você realmente entende? Como este planeta está girando e como ele está girando ao redor do Sol? E como isso tudo está funcionando, e como isso está impactando o seu corpo, e como você está vivendo, e como sua respiração está acontecendo, você realmente entende? Mas você leu sobre isso em um livro da sexta série. Você é um cientista de livro didático e sabe tudo sobre isso, sabe? Você sabe tudo. Então, essencialmente, com exceção de alguns cientistas de renome, talvez, para os demais, a ciência como a religião, eles apenas acreditam. O que é dito em um livro, se você acreditar, você se torna religioso. Se você acreditar no que é dito em vários livros didáticos, você se torna científico. São poucas as pessoas que são cientistas de verdade e que genuinamente estão explorando. Então, para a maior parte da humanidade, eu estou falando da classe de pessoas mais instruídas, a ciência é geralmente como a religião. A única coisa é que com a ciência você pode mudar de opinião a cada 2 anos. Com a religião, se você mudar, você será criticado. Tirando isso, é o mesmo tipo de sistema de crença. Então, essas erupções solares estão acontecendo, o sistema nervoso autônomo é seriamente impactado por isso, todo mundo sabe disso. Eu sei disso com base no que acontece no meu sistema e eu vejo como isso está agindo nos sistemas de outras pessoas. O sistema digestivo, seu processo respiratório, sua capacidade de digestão, sua capacidade de respirar e absorver o que você precisa absorver, tudo é impactado pelas erupções solares. Então, quando elas começaram? As erupções solares começaram a acontecer e eu senti certas coisas no meu sistema, então perguntei a algumas pessoas o que está acontecendo, é como se parece assim. Daí elas disseram, as erupções solares começaram, nos próximos 6 anos, elas estarão em uma frequência muito alta, um tipo de frequência que nós ainda não vimos ao longo de nossa vida, pelo menos. Então agora, essa atividade solar, uma coisa é que nas tradições indianas e nas escrituras e outras coisas, eu não sou especialista nisso, mas eu sei que foi dito que quando a atividade solar aumenta dessa maneira, pode haver muitas mortes, pode haver doenças, pode haver guerras, pode haver desequilíbrios psicológicos, pode haver muita turbulência na vida humana e muito transtorno na vida animal, todas as vidas do planeta, porque afetam seu sistema nervoso, sistema digestivo, sistema pulmonar, tudo. Agora, nos causam algum dano? Não, não. É apenas assim. Veja, vamos supor que o vento esteja soprando assim. Vamos dizer que o vento esteja soprando vindo dessa direção, tudo bem? Se ele soprar dessa direção? Sim. Ok. Agora, você está tentando resistir? Será um grande problema? Você não será capaz de fazer mais nada se o vento estiver soprando forte o suficiente? Ou vamos dizer que você queira voar. Você quer voar? Se o vento estiver soprando assim, se você for de encontro ao vento, sem muito esforço, sem muito combustível, você irá decolar. Mas, se você tentar ir junto com ele, o seu avião vai cair? Ou o seu asa delta vai cair, seja o que for que você esteja tentando voar? Então o vento é uma dádiva para aquele que sabe como usá-lo. É uma maldição para outra pessoa que não sabe usá-lo. Isso é verdadeiro com todas as forças no universo. Então as erupções solares também são assim? Bem, eu não previ que haveria uma pandemia ou algo parecido, mas eu sabia que alguma coisa iria acontecer.
Porque eu não tento decifrar essas coisas com pensamentos, eu apenas vejo as coisas como elas são. Eu sabia que algo não muito bom iria acontecer com as pessoas. Então, no mês de fevereiro, nós lançamos o livro Morte. Trabalhamos nele durante 8 anos. As pessoas que estavam trabalhando nele queriam que ele fosse perfeito. A morte, sabe? Elas trabalharam nele, voltou para mim, eu trabalhei nele e o devolvi para elas. E outra vez elas voltaram, mais uma pergunta, e ia e voltava. Foi assim durante 8 anos, então eu coloquei um prazo. Tinha que estar pronto até o final de janeiro de 2020. E em fevereiro nós o publicamos. Um monte de gente na Índia me perguntava, Sadhguru, você sabia? Ei, não fui eu quem trouxe o vírus, sei lá de onde. Eu não sabia. Se eu soubesse, eu lhes teria dito, está chegando. Eu não sabia. Eu só sabia que alguma coisa não estava bem, que as pessoas iriam passar por algum tipo de turbulência. Então nós lançamos o livro Morte e, em março, as pessoas estavam morrendo por toda parte. Literalmente em todos os lugares do mundo, março, abril de 2020, vocês se lembram? Então, essas erupções solares começaram talvez há cerca de 17 meses e intensificaram a sua atividade e pode continuar assim por mais 4 anos e meio. Nesse período, se a humanidade irá trazer calamidade sobre si mesma, ou se irá trazer realização e transformação para si mesma, está nas mãos dos seres humanos. É por isso que o planeta consciente, como um movimento, torna-se super significativo. Então, se você estiver consciente, esse é um momento fantástico, porque eu quero que você entenda isso. É somente no verão, quando o sol está muito quente, todas as plantas realmente desabrocham. Elas sabem como fazer uso da energia solar. Você vai dizer, muito quente, ai, ai. No inverno também, claro, você estava reclamando, mas algo novo. Cada estação lhe dá algo diferente para reclamar. Seja uma estação do ano ou as estações de sua vida, você sempre reclama de alguma coisa porque você não aprendeu como conduzir. Portanto, essas erupções solares, para um buscador espiritual que quer transformar sua energia, bem, esse é um momento em que tudo está sendo bem preparado. Eu quero garantir que todas as consagrações que eu quero fazer, que eu as termine nesses próximos 4 anos e meio, porque o próprio Sol está comigo. Provavelmente, não é 100%, é bem provável. 80%, tenho certeza quanto a isso, mas pode haver uma pequena variação. Provavelmente, de meados de 2023 a meados de 2024, nesses 12 meses, provavelmente, ou pelo menos em 9 meses, elas poderão estar em seu auge. Então, nesse período, vamos trazer realização espiritual para o mundo, ou calamidades para o mundo, ou as nações começarão a atacar umas às outras, eu não sei. Eu gostaria de ver algo muito positivo e maravilhoso acontecer, mas eu sou apenas um homem. Eu sou apenas um homem? Então por que vocês estão quietos, hã? Eu sou apenas um homem. Nos tempos antigos, na Índia, certos yogis foram descritos como Sahasranga, que significa que aquele yogi tinha 1000 braços. Eu tenho? Só 1000? Mais, pelo menos. Ei, vocês disseram, você tem um exército? Eu ouvi essa palavra. Um exército recebe ordens. Seja o que for, sim, senhor. Sim, senhor. De qualquer forma, eu não quero um sim, senhor de vocês.
Mas eu quero que você se conscientize, porque nos próximos anos será um período de maior carga neste planeta. Vamos usar essa carga para transformação, realização espiritual? Ou vamos apunhalar uns aos outros, matar uns aos outros, fazer coisas terríveis uns aos outros, por causa dos estímulos que estão acontecendo em nossos corpos? Se nós não tivermos equanimidade, então machucaremos uns aos outros. É onde nós estamos. Vocês irão observar à medida que for progredindo. E há estudos científicos suficientes hoje em dia para comprovar isso. Que isso essas erupções solares foram marcadas no calendário iógico no passado. Sempre que as erupções solares aumentavam até uma determinada frequência, acontece o tempo todo, mas em certos momentos, eu não acho que haja algum tipo específico de calendário para isso, apenas acontece por quaisquer que sejam as razões. Eu não acho que alguém realmente tenha descoberto por que isso acontece. Em nenhum momento, porque provavelmente os ciclos podem ser de milhões de anos. Não há ninguém aqui para observar exatamente porque isso acontece em um certo período. As nossas observações são todas de apenas alguns séculos, então nós realmente não sabemos. Mas todas as vezes que essas erupções solares aconteceram, grandes yogis surgiram naquela cultura. Ao mesmo tempo, houve batalhas, eventos desastrosos, às vezes terremotos, porque as forças magnéticas deste planeta e as forças termais no centro deste planeta foram todas influenciadas pelas erupções solares. Então, se um vulcão entrar em erupção, se você tiver uma visão panorâmica de um vulcão entrando em erupção a todo vapor, que visão fantástica! Você não gostaria de perder isso, não é? Somente se você estiver no sopé da montanha e for se tornar parte da lava, é que isso não é uma coisa boa. Portanto, toda a força no mundo é assim. Então, quando algo assim acontece, as populações deste planeta devem ter a sabedoria para estarem no lugar certo, para que essa força extra que está sendo exercida sobre este planeta possa trabalhar a nosso favor. É por isso que abordar cada aspecto da sua vida se tornou super importante. Do contrário, haverá dor, haverá morte, haverá problemas. Pelo menos, se nós não podemos mudar o mundo inteiro, isso também não deveria ser impossível para o nível de comunicação que temos hoje em dia, porque nunca antes foi possível nos comunicar com as pessoas como é possível hoje, por causa das tecnologias que temos. Usando as tecnologias e as erupções solares, nós podemos fazer desses próximos 4 anos e meio um período extraordinário para a humanidade. Mas se não fizermos isso, pelo menos alguns segmentos da sociedade, alguns segmentos da população poderiam se elevar. Aqueles que não fizerem uso disso, não sabemos como vai ser. Não é que algum tipo de desastre devastador irá acontecer, terremotos vão acontecer, enchentes vão acontecer. Não é necessariamente isso, mas haverá um estímulo extra sobre todas as energias que atuam sobre este planeta, forças geomagnéticas e radiações nucleares, e a cauda magnética que está lá atrás da Terra, e a maneira como a Lua se relaciona com o planeta, e como ela redireciona essas energias das erupções em direção à Terra, o que ela faz. Todas essas coisas terão algum tipo de estímulo. Quando há um estímulo extra, sabe, como no outro dia em que eu estava pilotando uma moto, hoje em dia as motos são modernas. Quando eu pilotava, havia apenas um modo, o meu modo. Hoje em dia tem os modos, modo off-road, modo de chuva, passeio e esportivo. Eu sempre mantenho no modo esportivo, seja o que for que eu pilote, porque eu quero potência total. Então, quando eu ando de moto, seja na Índia ou aqui,
Outro dia eu estava andando de moto, bem a roda traseira estava derrapando um pouco porque são motos altamente potentes. Se você a colocar no modo de chuva, ela reduzirá, o que significa que ela fica em torno de 160 cavalos de potência. Para um veículo de 2 rodas, isso é muito. Se você a colocar no modo de chuva, ela fica em 90 cavalos de potência, para que seja mais seguro. Mas você sabe, eu não gosto de segurança. Eu morreria de tédio se fosse seguro. Então eu deixo a moto no modo esportivo e piloto na chuva. É um pouco divertido, a roda traseira derrapa um pouco. Mas, quando há uma potência extra, você pode fazer coisas que não poderia fazer sem a potência necessária, não é? Portanto, neste momento, nós estamos nesse tipo de situação. Há um extra de tudo no planeta, e isso vai aumentar nos próximos anos ou mais. Quando isso acontecer, ou nós podemos quebrar nossos ossos, ou podemos nos elevar. É o meu desejo que todos se elevem. Tudo o que pudermos fazer deve ser feito para vermos a humanidade se elevar, porque haverá um tipo de energia que é muito difícil de ser gerada por nós mesmos, e o planeta inteiro está sendo influenciado por ela. Se você está buscando evolução, nós não estamos buscando evolução, estamos vendo como fazer uma mutação em você. Se você tiver que alcançar o seu próprio senso de energia, levaria muito tempo. Determinadas épocas foram criadas em que essa energia estará no auge da sua intensidade. Há um tipo de energia que é muito difícil de ser gerada por nós mesmos, e o planeta inteiro está sendo influenciado por ela. De meados de 2023 a meados de 2024, este será um período fantástico. Veja, existem apenas 2 tipos de pessoas que têm muita clareza sobre tudo em suas vidas: a fool and a fanatic. O tolo e o fanático. Portanto, se você está confuso, você não é nenhum desses 2, o que é um bom sinal. Idiotas completos e fanáticos estão sempre cheios de certeza sobre tudo. Eles sabem que irão para o céu. O único problema deles é que querem levar você junto. Eles precisam de companhia. É uma coisa que está acontecendo em todos os lugares, particularmente no mundo ocidental, mas hoje já chegou na Índia urbana, em grande parte, que é: você quer ser decisivo, é isso. Veja, estou reconsiderando minha vida o tempo todo? O tempo todo? Se devo continuar Sadhguru, ou se devo me tornar um chefe de cozinha, ou se devo simplesmente voltar a andar de moto, ou se devo fazer outra coisa, ou se devo jogar golfe, se devo fazer algo, ou se devo simplesmente ficar à toa, por que não? Eu estou sempre considerando, todos os dias. E ainda assim, continuo me decidindo que é melhor fazer isto? Sim, eu não estou decidido. Ainda estou considerando. E é por isso que é valioso. Não porque eu tenha decidido há muito tempo, não tenho escolha, continuo fazendo a mesma coisa porque estou preso a isto. A natureza da mente ela só é inteligente e viva se a cada momento estiver buscando. Se for conclusiva e decidida, é uma mente burra. É tão boa quanto um bloco de madeira. A cada momento ela está considerando. Só então é uma mente ativa? É só que você faz essa escolha. Você deve estar alegremente confuso, é só isso que estou dizendo. As pessoas ficam confusas e infelizes porque têm uma ideia do que devem ser. Elas acham que todas as pessoas de sucesso têm clareza e são determinadas, que tomaram suas decisões. Não, somente os fanáticos são assim.
E os tolos são assim. Alguém que é bem-sucedido mantém seus olhos abertos para tudo e qualquer coisa, certo? Portanto, essa ideia de que você deve se decidir é uma ideia boba. É importante que cada momento seja uma escolha e em tudo que você esteja fazendo, a vida se torna bela. Porque há uma enorme alegria porque você quer fazer isso agora. Porque eu decidi isso há 10 anos eu estou fazendo. Como você terá qualquer alegria no que está fazendo agora? Portanto, todos os dias pela manhã você acorda e não sabe o que fazer. É uma maneira perfeita de acordar. Sim. Isso não significa que você fará coisas diferentes todos os dias, mesmo se você fizer a mesma coisa por escolha. Então, isso o mantém vivo para tudo o que está fazendo, porque você está fazendo por escolha. A escolha que você está fazendo é agora. Você pode ter feito a mesma escolha 10.000 vezes nos últimos 10 anos, não importa. Mas agora, você está mais uma vez fazendo uma escolha ativa. Isso é muito importante. Só então você permanecerá vivo para a vida. Caso contrário, eu fiz minha escolha. Se tornará um fardo. Eu fiz minha escolha há muito tempo, então tenho que fazer isso agora. É um processo muito pesado para se viver. Portanto, a confusão é muito melhor do que conclusões bobas que as pessoas estão tirando sobre a vida. A única coisa é que você tem que aprender a gostar da confusão. Sim, estou trabalhando duro para deixar você confuso. Sim, porque há todos os tipos de conclusões idiotas sobre a vida, todos os tipos de conclusões estúpidas. Veja, por muito tempo as pessoas chegaram à conclusão que iriam para o céu, certo? Eu só estou pegando uma coisa problemática agora porque a situação no Afeganistão está preocupando todos no mundo, pessoas destinadas ao céu. O que elas fazem neste planeta é, já que vão para o céu, o que está neste planeta não tem valor. De qualquer forma, eles vão para o céu. Então, agora eles estamparam isso na cara das pessoas, é sempre assim, só que as pessoas não veem isso na maior parte do tempo. Mas agora, com a situação geopolítica, eles estão esfregando isso na sua cara. Nós vamos para o céu, você não vai, então veja o que faremos com você. De qualquer forma, eu não vou para o seu paraíso, não vou competir com você por imóveis no paraíso. Você pode me deixar em paz? Olá? Eu não vou para o céu. Então, vocês são pessoas destinadas ao céu, vocês deveriam me ignorar, não é mesmo? Mas não, você não pode, porque sua vida não vai prosseguir se eu viver. Sua vida só vai prosseguir se você se livrar de mim, não é? Portanto, essas coisas estão acontecendo porque as pessoas formaram conclusões. Como elas chegaram a essa conclusão? Quem as ajudou a chegar a essas conclusões? Estou tirando uma conclusão muito esotérica. Mas na vida cotidiana, isso também acontece. Alguém acredita que isso é certo? Apenas uma única conclusão estúpida. Quantos pais não torturaram seus filhos? Olá? Eles os amam, mas os torturam, batem neles todos os dias. Sim ou não? Eles os amam, eles os têm como a luz em suas vidas, mas todo dia tortura diária. Porque pensam que este é o caminho, aquele é o caminho. Por que você não consegue olhar para isso a cada momento e ver o que traz o máximo de bem-estar a este e a tudo mais? Por que não conseguimos ver qual é o problema? Então, se você não sabe como fazer essas escolhas, se elas os confundem, o problema é que não há amor ou compromisso com nada. Ok? Se houver um imenso sentimento de amor por algo, todas essas coisas se encaixarão no lugar. Veja, você não precisa de moralidade, não precisa de valores, não precisa de ética. Se você estiver consciente, não precisa de nenhuma dessas coisas, suponha que isso não seja possível. O melhor a seguir é que você tenha um profundo senso de amor. Se você tiver isso, novamente não precisará de valores, não precisará de ética, não precisará de nada, porque aquilo que você ama você irá cuidar da melhor maneira possível. Porque as pessoas pensam, eu acho que eu deveria ler isso para você, porque as pessoas pensam que o amor é conversa mole, você sabe, eu amo você, você me ama, bobagens acontecendo em todos os lugares. Não, é um senso muito profundo de integridade e compromisso, não é? Quando você genuinamente ama algo ou alguém,
existe um enorme senso de integridade em relação a isso. Você nunca fará nada prejudicial ao que você ama, se você ama genuinamente. Se o amor for um esquema de benefício mútuo, então é uma questão diferente. O amor não se resume apenas em palavras doces, ou toque carinhoso e emoções piegas. O amor é o fundamento da integridade, da coragem e do sacrifício. Quem mais, senão aqueles cujos corações estão mergulhados no amor, mantiveram o bem-estar dos outros acima de seus próprios, que se levantaram contra ameaças e perigos, senão aqueles que investiram no amor? Quem, senão os amantes, têm sido mais dispostos a sacrificar tudo o que importa e a si mesmos no altar do amor? O amor, o mais terno e o mais resiliente de todos os traços humanos. Você precisa construir alguma coisa. Se você não tem nada, então a possibilidade desta mente de considerar e reconsiderar tudo a todo momento se torna um processo doloroso. Caso contrário, esse será um processo fantástico. Você deve se tornar consciente, ou pelo menos amoroso. Olá? Uma vez que você tiver isso, então verá que esta consideração diária não será dolorosa, será muito alegre e maravilhosa. As pessoas não têm energia por causa da diarreia mental. Você come comida ruim e depois tenta parar a diarreia. Não vai funcionar. Faça isto. Hoje à noite, antes de você ir dormir, ponha tudo de lado e vá para a cama. Dentro de pouco tempo, se você simplesmente se sentar aqui, as coisas ao seu redor irão reverberar. É possível fazer isso sem usar mudras específicos ou o que quer que seja? Sim. Tudo isso é uma pequena ajuda, um pouco de assistência. Você não vê um Shiva ou um Krishna fazendo um mudra e sentado assim, simplesmente intenso. Nem jamais você me verá sentado assim. Não. Você não me verá praticando Shambhavi ou isto ou aquilo. Se eu apenas fechar os meus olhos, por 20 segundos, estou pronto. Estou pronto para o dia. Portanto, tudo isso é uma boa ajuda. Mas é a única maneira de se fazê-lo? Não. Você pode simplesmente se sentar. Se você aprender a simplesmente se sentar, você se tornará tremendamente intenso. Neste momento, a sua energia está sendo simplesmente desperdiçada por você estar fazendo atividades desnecessárias sem fim. Quando você tem tanta diarreia mental, como pode ter energia? Suponha que você tenha diarreia. Você vê o quão fraco você se sente? Sim ou não? Agora mesmo, essa diarreia mental é a causa das pessoas não terem energia. Elas só querem comer e dormir o tempo todo por causa da diarreia mental. Isso é muito exaustivo. Se você tem diarreia física, você sabe o quão exaustivo isso é? Sim? Isso também é igualmente exaustivo. As pessoas estão dormindo 8 a 10 horas por dia, não porque estejam trabalhando demais ou porque seus corpos estejam em um estado ruim, é apenas a diarreia mental. Se você parar a diarreia mental, existirá energia suficiente para tornar isto aqui muito, muito intenso. Agora, como parar a diarreia mental? Se você tem diarreia física, qual é a primeira coisa a fazer? O quê? Sim, correr para o banheiro, eu sei disso. Eu estou dizendo, como uma medida corretiva, qual é a primeira coisa que você faz? Não, como medida corretiva, qual é a primeira coisa que você faz? A primeira coisa é parar de comer, certo? Sim ou não? Diarreia significa que, de alguma forma,
nós comemos algo que o corpo não quer. Ele está tentando eliminar aquilo, sim? Você ingeriu alguma coisa que não agradou o corpo, ele quer eliminar aquilo. A primeira coisa é ficar longe de comida por algum tempo. Você come comida ruim e depois tenta parar a diarreia. Não vai funcionar. Da mesma forma, para a mente, a comida ruim é apenas isso. Você se identificou com coisas que você não é. No momento em que você se identifica com coisas que você não é, a diarreia mental é inevitável. Isso é comida ruim para a mente. Agora ela vai escorrer sem parar, faça o que você quiser. Você pode fazer qualquer maldita meditação. Você diz Shiva, Rama, ela não vai parar. Ela não vai parar, não é mesmo? Porque você está consumindo comida ruim. A cada dia você se identifica com mais e mais coisas e você quer parar a sua mente. Você pode fazer qualquer tipo de circo. Ela não vai parar. Se você não se identificar com nada, se você entender o que é você e o que não é você, se você se distanciar um pouco disso, a mente ficará quieta. Se você quiser, pode usá-la, se não, pode guardá-la. Agora minha mão está aqui, se eu quiser, posso movê-la, se não, posso guardá-la. Essa mão é útil. Suponha que ela comece a pular assim. Você tem certeza de que existe algum tipo de distúrbio, não é mesmo? Sim ou não? Portanto, se a mão estiver pulando, você sabe que é um distúrbio. Se a mente está pulando, é um distúrbio ou não? O distúrbio se deu por causa de uma dieta continuamente errada. Você diz à sua mente que eu sou isto, eu sou isto, eu sou aquilo, eu sou aquilo. Ela está tendo diarreia. Pare de dar a ela comida errada. Se você claramente enxerga o que, mesmo que você não saiba o que eu sou, pelo menos você sabe o que eu não sou, não é mesmo? Faça isto. Hoje à noite, antes de você ir dormir, sente-se em sua cama, sente-se e descarte tudo o que não for você. Essa casa em que você está morando, isso sou eu? Não. Esses pais amorosos, ou mãe, pai, esposa, ou marido, ou filho, eles são maravilhosos, mas isso sou eu? Não. Agora, esta bela roupa que eu estou usando, isto sou eu? Não. Agora, o meu corpo, eu gosto dele, mas isto sou eu? Não. Agora estou tendo tantos pensamentos, isto sou eu? Não. Agora eu estou tendo uma emoção maravilhosa, isto sou eu? Não. Desta forma, tudo que não for você, antes de dormir, ponha tudo de lado e vá para a cama. Amanhã de manhã, você vai acordar consideravelmente mais intenso do que hoje. Faça isso todos os dias. Dentro de pouco tempo, se você simplesmente se sentar aqui, as coisas ao seu redor irão reverberar. De verdade? Eu estava, alguns anos atrás, eu estava nos Estados Unidos e essa é uma pergunta tipicamente americana. Essa senhora se aproximou de mim e ela estava muito zangada. Eu tenho feito esse tal de yoga nos últimos 35 anos, não aconteceu nada. Mas você simplesmente se sentou em uma pedra e as coisas aconteceram com você. Isso não é justo. Onde está essa maldita pedra? Ela acha que foi a pedra que fez isso. O único sadhana que eu fiz na minha vida foi, desde muito jovem, embora eu estivesse muito ativamente envolvido com todos ao meu redor, eu nunca me identifiquei com os meus pais, ou com os meus irmãos, ou com os meus inúmeros amigos, ou com a sociedade, ou com a religião, ou com o país, ou com qualquer coisa ao meu redor. Eu nunca me identifiquei. Não que eu não estivesse envolvido,
Eu era muito envolvido, muito ativo. Ainda hoje eu sou muito ativo e envolvido, mas não me identifico. Se você não se identifica com nada, existe energia suficiente neste aqui para se tornar intenso? Veja, eu quero que você entenda. A sua energia de vida agora mesmo neste corpo, quantas coisas ela está fazendo enquanto você está sentado aqui? Olá, você entende a complexidade da atividade que ela está fazendo? Cada célula do corpo, seu fígado, seu rim, seu maldito baço e todos os tipos de coisas estúpidas que nem sequer podemos imaginar até hoje, sim? Basta ver enquanto você está sentado aqui, quantas coisas essa energia está fazendo. Obviamente deve ser intenso fazer tudo isso. Você não pode experienciar isso por causa da diarreia. Quando você tem diarreia, é assim que você se sente, não é? Sim ou não? Então é assim. Pare a diarreia. Pare de comer comida ruim, a diarreia vai parar. Quando a diarreia acaba, existirá energia suficiente neste aqui para se sentar e reverberar de maneira muito intensa?